Boa tarde. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista nesta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. O programa hoje tem vários assuntos que são de interesse público, né? Claro, senão não estariam aqui para que você pudesse ouvir os argumentos, as ideias, os rumos que são apontados por pessoas ou que decidem ou que interferem de alguma maneira, influenciam para que outras pessoas decidam. Vamos conversar sobre o município de Rio Branco e vamos conversar sobre política de segurança pública em alguns aspectos muito pontuais. Nos dois primeiros blocos, a conversa vai ser com o vereador Emerson Jarudi, mas antes de chamar o vereador, deixa eu só fazer aqui uma breve fala a respeito do município de Rio Branco. Olha, não é por nada não, mas o município de Rio Branco, a gestão municipal, ela tem gerado muita notícia e muita notícia negativa, não é? É impressionante isso. O governo do estado até tem ficado de lado, apesar dos problemas dos aperreios relacionados à saúde, vacinas, etc. Mas o governo do estado, fazendo uma comparação, um paralelo, ele tem ficado numa posição secundária, porque quem tem gerado notícias é a Prefeitura de Rio Branco. E claro, quase sempre notícias negativas, porque são várias as situações em que o objeto é um objeto correto, o alvo é um alvo correto por parte do prefeito Tião Bocalon, mas a forma é, no mínimo, equivocada. O último episódio, eu vou lembrar, o episódio relacionado aos camelôs. Não há, na cidade de Rio Branco, quem não entenda que o prefeito precisa, sim, trabalhar pela reorganização dos espaços públicos. Quanto a isso, o prefeito Tião Bocalon está correto. Agora, a forma como ele operou isso, segundo o próprio governo, a própria prefeitura, num processo que estava em negociação, em 30 dias a prefeitura iria apresentar uma alternativa para algumas pessoas que seriam impactadas com aquela medida, mas aí no meio do caminho decidiu-se operar com a polícia ao lado e a situação, quando a polícia entra, parceiro, a polícia ela vem para definir algumas situações, para garantir a execução de uma ordem judicial, enfim. Há uma espécie de antipatia pelo diálogo. E isso a gente precisa sempre ressaltar, porque, inclusive como comunicadores, os programas de televisão, de rádio, os jornais, sempre vão trabalhar com a lógica de que é necessário dialogar, de que é necessário compartilhar as decisões. Bom, já que a gente começou a falar a respeito dessa questão dos camelôs, deixa eu chamar aqui o vereador Emerson Jarudi para dividir a tela. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista novamente. Boa tarde, Taan. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, batendo um papo e prestando também esclarecimentos à nossa população de Rio Branco. Vereador, eu queria saber do senhor o seguinte, em relação a esse episódio envolvendo os camelôs, qual o seu entendimento a respeito disso? O próprio Sindicato dos Camelôs informa que há espaços, pelo menos 37 lugares, em que pode haver uma acomodação desses profissionais. Talvez não contemple tudo, porque me parece que a Prefeitura tem a conta de 52 comerciantes ali. A Prefeitura começou um cadastramento. Qual é o seu entendimento a respeito desse cenário todo? Então, você foi pontual ao dizer sobre a questão do diálogo. É isso que está faltando para a nossa prefeitura. Eu, particularmente, fui conciliador do Tribunal de Justiça e fui treinado para ouvir e buscar a melhor solução. Então, às vezes, até mesmo quando a prefeitura tem a possibilidade de acertar, ela prefere cometer um erro. E por que eu digo que ela prefere cometer um erro? É simples. Nós temos algumas vagas ainda no Shopping Aquiri e temos também algumas pessoas que estão ali tendo o seu sustento retirado. Ora, é simples, vá lá, escute a população. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que é um momento complicadíssimo, financeiramente falando, as pessoas precisam do seu sustento
E daí, na hora certa, na hora adequada, a gente consegue tomar uma medida mais adequada. Agora, precisa ter diálogo, então. E é isso que vem faltando na atual gestão, e é por isso que a população vem se revoltando com certas atitudes que vêm sendo tomadas pela Prefeitura de Rio Branco. Agora, nessa novela toda, envolvendo ali o Shopping Aquiri, os comerciantes ali do calçadão da Benjamin Constant, qual o grau de responsabilidade que, na sua avaliação, a ex-prefeita Socorro Neri tem? Porque na nota que foi assinada pelo Gabinete Militar, pela Secretaria de Produção do município, pela Secretaria de Finanças, a nota, entre uma linha e outra, sugere ou grita que parte desse problema aí foi herdado da ex-prefeita Socorro Neri. Qual o seu entendimento sobre isso? Então, esse é um problema que vem se arrastando desde a gestão anterior. Porque, de fato, o início da obra do Shopping Popular foi justamente para que pudesse desafogar aquela parte do calçadão. Mas isso não aconteceu na gestão anterior, talvez com medo das questões eleitorais que estavam próximas, enfim, mas não aconteceu. E vem se arrastando desde lá. Então, esse problema, de fato, ele foi herdado da gestão anterior e precisava tomar uma medida. Mas o que a gente tem falado, então, para tomar essa medida, é importante que a gente escute as pessoas que estão lá, as pessoas que já estão há muito tempo lá no shopping e fortalecer isso. O que todos nós queremos é que a nossa economia seja forte, que as pessoas tenham oportunidade de garantir o sustento da sua casa. Então, por mais que esse problema tenha sido da gestão anterior, isso não faz diferença quanto à tomada de decisão da atual prefeitura, que poderia ouvir muito mais e buscar a solução em conjunto para que justamente não acontecesse o que aconteceu nesse sábado à noite. Falando em gestão anterior, falando em gestão de Socorro Neri, a ex-prefeita, na época, colocou como uma grande bandeira da administração dela a iluminação da cidade por LED. E agora a Câmara de Vereadores coloca na agenda a possibilidade de ter uma CPI para avaliar isso. Primeiro eu queria saber são 17 vereadores, quantas assinaturas são necessárias, quantas assinaturas tem, e se você, como parlamentar, vê indícios pontuais de corrupção, e qual é o recorte temporal que vocês estão pensando fazer? Então, eu quero começar agradecendo a 3 vereadores que prontamente assinaram essa CPI do LED, que são os vereadores Samir Bistene, Lene Petecão e Delgado Pascoal. O que acontece, então? Em 2019, a Câmara autorizou a Prefeitura um empréstimo no valor de 48 milhões de reais para que substituísse todas as lâmpadas, toda a iluminação pública de Rio Branco por lâmpadas de LED. Acontece que em 2020 foi celebrado um contrato no valor de 33 milhões de reais pela gestão passada com o intuito de fazer esse serviço. E esse contrato ele tinha um prazo de 6 meses para ser realizado. Então, neste mês de fevereiro desse ano, já era para esse serviço ter sido realizado. Mas, infelizmente, o que a gente tem percebido nos bairros e nas ruas de Rio Branco é que nós permanecemos ainda na escuridão. E aí nós fomos olhar os contratos, olhar os pagamentos, e aí onde veio alguns indícios de irregularidade que nós precisamos nos aprofundar e investigar um pouco mais. Só para você ter noção, então, dando aqui uma breve informação, 12 milhões foram pagos somente em um único dia no meio da campanha eleitoral de 2020. Outros 5 milhões de reais foram pagos no meio do segundo turno das eleições passadas. Só aí totalizam 17 milhões dos 22 milhões que já foram gastos e até agora Rio Branco permanece na escuridão. Então são dados que a gente precisa analisar muito mais, porque não pode a população de Rio Branco ficar pagando um empréstimo de 10 anos por um serviço que não existe. Vereador, eu vou ler aqui, eu acompanho várias lideranças políticas, né? E eu acompanho o ex-vereador Rodrigo Fornec, que foi um entusiasta desse projeto do LED. Ele diz o seguinte, olha,
o Rodrigo Fornec não está mais na legislatura municipal, né? Ele faz a seguinte indagação em uma rede social, onde ele postou: existe dinheiro e contrato licitado, mas a prefeitura parou com o projeto. Por que Bocalhau parou com algo tão importante para Rio Branco? Existem irregularidades na execução do contrato? Ou será essa mais uma história inventada pela atual gestão que ainda não mostrou a que veio? Bom, existe dinheiro e contrato licitado. Essa informação é uma informação que procede, Jarudi? Então, eu estou com uma carta aqui que foi entregue pelo ex-secretário municipal de zeladoria, o seu Kellyton Silva, no qual no dia 7 de dezembro ele pede para as empresas pararem de prestar o serviço sobre o argumento de que não teriam a possibilidade e o tempo hábil para a realização dos pagamentos naquela gestão. E foi isso que eu discuti na Câmara Municipal de Rio Branco. Ora, falando um termo técnico aqui, mas que eu vou traduzir, existe na administração pública o que a gente chama de princípio da continuidade. O próximo prefeito que entra, ele tem que dar sequência no trabalho do prefeito anterior. Senão, a gente tem uma grande bagunça na administração pública. Então, esse argumento do ex-secretário de paralisar o serviço porque não teria tempo para pagar naquela gestão, não poderia ter sido feito. Então, para a gente deixar claro, esse serviço ele foi suspenso na gestão anterior, em dezembro do ano passado, e não foi retomado por conta de algumas irregularidades que foram constatadas. Para você ter noção, tem item no contrato que foi estourado em mais de 3 vezes, então, sem nenhum tipo de aditivo. E ainda que tivesse aditivo, os aditivos giram em torno de 25%. Então, são coisas que de fato precisam de uma investigação, porque, volto a dizer, é muito dinheiro. Até agora já foram gastos 23 milhões de reais e a gente não tem um serviço de qualidade. Uma outra reclamação da nossa população, tem sido frequente, é sobre a questão da substituição das lâmpadas. A lâmpada do poste queima, você liga para o serviço, espera 18, 20 dias, um mês. Temos relatos, inclusive, de 3 meses, pessoas esperando para trocar uma lâmpada e não é trocada. E no contrato está dizendo que as empresas têm a obrigação de dar manutenção durante 5 anos, então. 5 anos. E já pararam de dar a manutenção. Então, são coisas que a gente precisa investigar e dar a resposta para a nossa população de Rio Branco, porque, volto a dizer, é muito dinheiro. E é um dinheiro que vai ser pago durante 10 anos. Lamento eu ter que ficar implorando para os vereadores assinar uma CPI que é tão importante para a nossa população e que vai dar uma resposta, principalmente, de que é preciso ter responsabilidade com o dinheiro do pagador de impostos. Porque nós estamos cansados, então, de pagar os nossos impostos em dias e não ter de volta um serviço público de qualidade. É isso que revolta a nossa população. Então, se a gente não conseguir dar esse esclarecimento, mais uma vez a gente vai dar carta branca para a impunidade, coisa que eu espero que a Câmara Municipal de Rio Branco não dê o recado. Essa é uma oportunidade que a Câmara de Vereadores tem de colocar na prática aquilo que o próprio prefeito diz que quer, né? Que são 17 fiscais que ele quer da administração dele. A não assinatura dessa CPI, eu queria que alguém justificasse, porque por mais que se tenha apoiado o Tião Bocalhau para a Prefeitura de Rio Branco, ele já deu um gesto claro em relação a essa Casa Legislativa. Ele não quer manter a relação do que ele entende ser uma política promíscua, viciada. Então agora é a hora dos vereadores chamarem para si a responsabilidade e dizer, olha, queremos essa investigação por conta disto e daquilo. Porque parece que elementos justificativas para a investigação tem de sobra, né, Jarudi? Tem de sobra e eu tenho apresentado todas as sessões da Câmara. E, infelizmente, então, eu tive que escutar até mesmo de vereador de que não ia assinar a CPI porque essa discussão tinha sido referente à legislatura anterior e que, portanto, ele não teria responsabilidade alguma. Coisa que não é verdade. Nós somos fiscais do povo, nós fomos eleitos para isso, para não permitir que situações como essa aconteçam.
independentemente de ser da gestão anterior ou de ser dessa gestão. O fato existe e ele precisa ser investigado, então. Eu, particularmente, no meu primeiro dia de trabalho, lá em 2017, eu assinei uma CPI, que talvez você lembre, que foi a CPI do transporte público. No mesmo dia, meu partido me ameaçou de cassação, mas eu mantive a minha assinatura, porque eu preferia estar ao lado da população do que ter que me render aos interesses partidários. Mantive a minha assinatura e briguei para participar da CPI através da justiça. Eu cito esse exemplo para que a gente possa encorajar os outros vereadores nesse momento, para que juntos, como Câmara Municipal de Rio Branco, a gente possa mostrar para a população que o caminho não é a impunidade. O caminho é transformar o dinheiro que é pago dos impostos no melhor tipo de investimento possível. A ideia foi brilhante. Rio Branco precisa ter uma iluminação de LED mais barato para a administração pública, a luminosidade é melhor, né? Nós temos uma economia significativa. Agora, não podemos transformar esse discurso político em algo que não vai se concretizar, que foi justamente o que aconteceu, e eu lá em 2019 já alertava disso, porque eu consegui comparar o que os outros municípios estavam fazendo com o que Rio Branco queria fazer. E aqui o preço por ponto de iluminação era quase o dobro, Então, ali eu já vi indícios de irregularidade, votei contra esse projeto pelo valor e hoje nós estamos comprovando através dos documentos que nós já conseguimos levantar que, de fato, esse projeto ele tinha um cunho meramente eleitoral e não chegou em quem mais precisa, vereador, que foi a nossa população. Se o senhor falou, eu não atentei. Quantas assinaturas são necessárias dos 17? São necessárias para a gente conseguir aprovar a CPI 6 assinaturas. Até o presente momento nós temos 4, né, que é a minha, mais a do vereador Samir Bisteni, vereadora Lene Petecão e também o vereador Idelgário Pascoal. E aqui eu faço até uma ressalva, então. A vereadora Lene Petecão votou a favor do empréstimo de 48 milhões de reais. E hoje ela reconhece que, de fato, o serviço não foi implementado, porque naquela época os vereadores diziam que quem votasse contra o projeto queria ver Rio Branco na escuridão. E a pergunta que eu faço é, Rio Branco hoje está iluminada? A gente percebe que não. 23 milhões de reais foram gastos, o contrato está suspenso, as pessoas não conseguem ter uma iluminação digna nas suas ruas. Então, isso, sem dúvidas, são argumentos suficientes para que a gente possa avançar na CPI e, consequentemente, dar uma resposta efetiva para a nossa população. Sempre tenho a preocupação, né, de fazer meus apontamentos na Câmara baseado em provas. Foi assim que nós denunciamos o maior esquema de corrupção da Secretaria Municipal de Saúde na compra de álcool em gel, no qual resultou a operação da Polícia Federal chamada Asepsia, no qual nós conseguimos evitar o prejuízo para a população de Rio Branco no valor de mais de 2 milhões de reais. Vereador. E eu tenho certeza que nós podemos, dessa vez, conseguir evitar um prejuízo ainda maior com essa CPI. Lembrando a vereadora Lene Petecão, ela usou um termo, aliás, maravilhoso, que fazia tempo que eu não ouvia. Ela se sentiu engalobada. Se sentiu engalobada no que se refere a essa questão da iluminação de LED. Espero que mais 2 vereadores tenham esse compromisso em dar à gestão pública a transparência e a eficácia que nós precisamos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, continuando a conversa com o vereador aqui da capital, Emerson Jaruti.